E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui do Viver de Pousada. Estou gostando bastante desse modelo de entrar em contato com vocês, de falar com vocês. A gente está conseguindo, eu estou conseguindo pelo menos ter muito contato com vocês e realmente estar entendendo o que vocês estão precisando nesse momento, quais são os assuntos que estão sendo mais necessários para vocês, para a gente discutir aqui, para a gente pensar em possibilidades. E o assunto que eu trouxe para a gente discutir um pouco hoje é sociedade. Eu sei que é um assunto bem complicado de se discutir, principalmente num momento como esse agora. Geralmente as sociedades são ótimas até começar a dar algum problema. Começou a dar algum problema, realmente a sociedade às vezes é um negócio que dá uma dor de cabeça, dá uma dá um certo conflito entre as pessoas e muitas vezes a sociedade numa pousada pode ser alguma coisa bem complicada. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal lá está entrando, tudo certo. Só vou pegar aqui meu roteirinho para ficar mais fácil. E a questão da sociedade, gente, numa pousada, a gente tende a ter sócios na pousada que são pessoas queridas, ou seja, é alguém da família, ou é o marido, a esposa, os filhos, ou algum amigo de muito tempo. Então, isso acontece muito. A gente às vezes tende a pensar que já que a gente vai ter uma pousada, que vai ser um negócio bem familiar, que é legal que a gente esteja junto, de alguém que a gente goste, de alguém que a gente, né, queira passar o tempo, até de alguém que a gente more junto, muitas vezes. Só que o que acontece é que muitas vezes a sociedade, ela não é uma amizade, ela não é uma família, então vocês têm que saber muito bem separar o que é, qual que são as responsabilidades de cada um, quais são as expectativas de cada um, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje. A ideia é, eu sei que, né, não tem muito jeito, geralmente a gente já está com a pousada funcionando, já tem uma sociedade estabelecida, e eu vou dar muitas dicas aqui de coisas que é bom vocês fazerem no começo, então quem não tem pousada ainda pode aproveitar muito disso, mas quem já tem uma sociedade, não tem como quebrar uma sociedade no meio do nada, assim, vocês vão usar essas dicas para conseguir fazer essa sociedade funcionar de uma maneira melhor para todos vocês e que todo mundo saia feliz desse negócio, tá certo? Bom, por que que é tão importante vocês saberem quem são os seus sócios e como que eles pensam, muitas vezes antes de vocês montarem a pousada? Uma sociedade nada mais é do que uma divisão de responsabilidades. Então, as pessoas, elas entram numa sociedade geralmente porque elas querem ter o mesmo negócio em conjunto, e para que isso funcione de uma maneira bacana, as 2 partes têm que estar cientes da responsabilidade de cada um dentro disso. E essas responsabilidades têm que ser acordadas desde o começo, tá? E quando você não faz esse tipo de acordo, o que pode acontecer muitas vezes é que a empresa acaba dependendo mais de um do que do outro. E depois de um certo tempo de sociedade, uma das partes vai se sentir prejudicada. E quando uma das partes começar a se sentir prejudicada, aí que começam os problemas, principalmente se o negócio não estiver indo de vento em popa, se não estiver dando muito lucro, se estiver tendo alguns problemas financeiros ou até mesmo problemas de operação. Nessa hora, o peso da sociedade costuma pesar para os 2 lados. Então, eh, vocês têm que ter uma mentalidade de que não é porque você se dá bem com a pessoa que ela vai ser um bom sócio muitas vezes. Inclusive, você ter uma sociedade, às vezes, é o motivo que termina com muitos casamentos, com muitas amizades, com muitos laços familiares, porque as pessoas justamente não sabem separar a parte profissional da parte pessoal, e isso acaba trazendo muito conflito e é ruim para ambas as partes. Eu vou trazer um pouco da minha história aqui, eu acho que eu nunca compartilhei isso com vocês, mas hoje eu tenho isso bem resolvido, então eu acho que é bacana, a gente conversar. Eh, Quando começou a sociedade da minha pousada, o meu sócio na minha pousada é o meu ex-companheiro. Então, quando começou, a gente estava tão envolvido na questão do sonho, de mudar para o lugar e tudo mais, que a gente não se atentou aos detalhes que isso causaria. Então, a expectativa
expectativa que eu tinha para o negócio e para como a gente ia trabalhar, eu nunca externalizei aquilo. Então, ao longo do tempo, cada um foi trabalhando daquilo do jeito que achava que tinha que trabalhar. Então, eu estava trabalhando do jeito que eu achava que eu tinha que trabalhar, ele trabalhava do jeito que ele achava que ele tinha que trabalhar, só que o que ele esperava de mim não era o que eu esperava dele, e aquilo, com o tempo, começou a dar muito problema. Então, a gente teve diversas discussões acerca do negócio, que muitas vezes a gente levou para o lado pessoal e que a gente não conseguiu dividir a parte profissional da parte pessoal. E a gente só foi entender isso quando começou a causar muito conflito e atrito entre nós, mesmo com a pousada dando certo. Pois é, então, apesar de ter dado, a gente ter tido problemas com relação à pousada, quando ela já, na verdade, todo o processo, enquanto estava tendo problemas, enquanto estava já tendo lucro, quando estava mais já bem estabilizada, mesmo assim, a questão da operação e das responsabilidades de cada um nunca foi muito bem definida. E quando a gente resolveu definir e ver realmente o que o cada um fazia, que a gente percebeu que tinha um desbalanço e tinha também um desbalanço muito grande de expectativas. E eu acredito que esse foi um dos motivos também que a sociedade não deu certo. Hoje em dia a gente tenta fazer de uma maneira diferente, hoje em dia é um pouco mais fácil, porque é menos pessoal. Misturar o pessoal e o profissional, e as expectativas e o sentimento é muito complicado em qualquer sociedade. Então, tenho isso na cabeça, não é porque vocês se dão bem como, né, como casal, ou como familiares, ou como amigos, que a sociedade vai seguir pelo mesmo rumo. Inclusive, são duas coisas completamente diferentes. Se você sentar para conversar com o seu sócio, ou seu possível sócio, se vocês ainda não começaram esse projeto, é essencial para evitar problemas na sociedade ao longo dos anos. Então, gente, vocês vão repetir isso muitas vezes comigo, tem que pensar muito, tanto na hora de dar certo, quanto na hora de dar errado. Eu sei que é muito ruim a gente começar um negócio já pensando no que pode dar errado, mas quando você já sabe, já prevê algumas coisas, já antevê o que nós vamos fazer quando esse tipo de coisa, quando a gente tiver um conflito, ou quando estiver dando prejuízo, ou quando um dos dois se sentir sobrecarregado. Então, esse tipo de relacionamento que vocês têm que analisar e têm que cultivar ao longo da sociedade com qualquer pessoa que vocês tenham essa sociedade, combinado? Então, hoje eu vou dar algumas dicas aqui para vocês e também contar mais uma história que, apesar de a gente ter feito esse negócio na época, quando a gente quando a gente era um casal, a gente teve uma oportunidade logo no começo de colocar um terceiro sócio no negócio, que era um amigo nosso que também tinha um terreno ali próximo, e a gente chegou a pensar na possibilidade de fazer um projeto em conjunto, os três, juntar os terrenos, juntar as economias de cada um, e aí fazer um projeto maior, onde os três fossem beneficiados. Quando a gente fez a primeira reunião com esse nosso amigo, a gente viu que a expectativa dele era completamente diferente da nossa. A gente tinha como objetivo, quando a gente abriu a pousada, era realmente morar na praia, ter qualidade de vida perto de um lugar mais tranquilo, não ter mais tantos problemas de segurança como a gente tinha em Campinas, que era onde a gente morava. E esse nosso amigo, que também tinha o terreno lá, que também estava querendo se mudar para lá, o objetivo dele já era outro. O objetivo dele, ele tinha um objetivo financeiro na cabeça, tanto que ele, lembra na época certinho, ele falou assim: o meu objetivo é ganhar R$ 5.000 por mês com uma pousada. E aí a gente parou e falou: opa, peraí. Então, já de cara, a gente já viu que os objetivos eram diferentes, então, de cara, a gente viu que não ia dar certo. Que bom que não entramos nessa sem ter essa conversa inicial. Porém, a gente esqueceu de muitos outros detalhes que viriam por trás daquilo. Não era só a gente definir o objetivo principal das duas partes, a gente tinha que definir mais muitas outras coisas. E, bom, se vocês não têm um sócio ainda, ou se vocês têm um sócio e vocês querem analisar como está sendo essa sociedade, eu vou dar algumas dicas para vocês de o que um bom sócio tem que ter.
Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar quando vocês procuram um sócio ou quando vocês têm o seu sócio e vocês vão conversar com ele, geralmente as pessoas são diferentes e cada um tem uma capacidade e uma habilidade diferente. Então, o interessante é que essas habilidades sejam complementares. Então, por exemplo, um gosta de trabalhar com números, já o outro já é mais criativo, gosta mais de trabalhar com as pessoas, com conversa. Então, você vê como as duas pessoas se juntam e se completam num negócio como esse. Então, um pode ficar responsável pela parte financeira, enquanto o outro fica responsável pela parte da comunicação, do atendimento. Isso só para citar dois exemplos bem clássicos de pessoas, tá? Mas tem muitos outros exemplos. Então, por exemplo, um gosta de cozinha, então vai ficar mais com a parte da cozinha, o outro já gosta mais da parte de compras, vai ficar com a parte de compras. Então, isso é muito importante vocês sentarem, vocês dois como sócios, e verem quais são as habilidades de cada um. Pode ser que vocês tenham habilidades parecidas, por exemplo, pode ser que os dois gostem de trabalhar com atendimento. Tudo bem, vocês podem os dois dividirem essa atividade, cada um dentro de um período estabelecido. Um trabalha com atendimento de manhã, o outro trabalha com atendimento à tarde, e assim vocês equilibram, ambos fazem coisas que sabem fazer e que gostam de fazer e dividem a responsabilidade um com o outro. Outra coisa importantíssima para vocês terem quando procuram um sócio é ter uma boa convivência com a pessoa. Então, se você, por mais que você seja um familiar ou já seja um casal, se você já tem algum problema de convivência, espera lá para abrir um negócio juntos. Então, a convivência é o primeiro, é uma das coisas mais essenciais que vocês têm que procurar ter como sócios. Então, por isso que separar o pessoal e o profissional é tão importante, porque às vezes alguma desavença pessoal pode te dar algum problema na parte profissional. Vocês também têm que ter valores parecidos, ou seja, vocês têm que acreditar nas mesmas coisas, vocês têm que valorizar as mesmas coisas, para que isso fique mais fácil na comunicação. Quando as pessoas têm valores completos, vocês terem uma sociedade em que ambos vão crescer. Também vocês devem ter uma visão parecida de crescimento. O que é crescer? O que é ter sucesso? O que é uma pousada de sucesso para vocês? Então, às vezes, para alguns é ter uma pousada sempre lotada, já para o outro é trabalhar com um pouco mais de qualidade. Então, isso vocês também têm que saber balancear e chegar num acordo. Os objetivos, que foi o exemplo que eu dei aqui, no caso do amigo que queria entrar na sociedade, mas tinha um objetivo financeiro contra um objetivo de qualidade de vida. Saber trabalhar em equipe, isso é essencial para vocês como sócios, porque além de vocês, muitas vezes vão ter funcionários, pessoas que vão estar subordinadas a você, então vocês têm que saber liderar essas pessoas, delegar atividades para essas pessoas, até para o bom funcionamento dessa sociedade. Outra coisa importantíssima é saber negociar. Então, vocês dois têm que saber negociar entre vocês. E sempre vocês têm que saber que às vezes vocês vão ter que ceder em prol do bem comum. E então saber quando. Opa, tá travando? Deixa eu ver aqui no YouTube. Parece que está funcionando tudo por aqui. Ah, estranho. Tá travando, pessoal? Aí? Aqui para mim parece que está tudo ok. E outra coisa muito importante na sociedade é a questão da produtividade. Então, vocês têm que saber ser proativos e produtivos, ou seja, vocês verem que as coisas estão acontecendo e agirem, não às vezes ficar esperando o outro pedir ou esperando o outro agir. Nossa, está travando, gente. Para mim está tudo normal aqui, super estranho. Bom, eu vou continuar, porque depois essa live fica gravada aqui, só para não ficar com muitas travas, ok? E outra coisa, que último item que é essencial para vocês, como pousadeiros, sócios, terem é confiança. Não adianta estar numa sociedade e não ter confiança entre vocês, galera. Confiança é essencial para qualquer sociedade dar certo. Então, não, se vocês não confiarem um no outro, vocês vão ter sérios problemas de relacionamento dentro da sociedade. Deixa eu ver. Ok, não, agora para a galera voltou. Então, e para quem estiver travando no Insta, corre para o YouTube, que no YouTube tá rolando também. Eu estou verificando que tem mais gente entrando no YouTube, o pessoal saindo do Insta.
E não adianta também, outra coisa que eu quero falar para vocês como sócios, é vocês só depositarem no sócio algumas atitudes. Você também tem que ter essas mesmas atitudes que você procura num sócio. Não adianta você só querer que ele seja o sócio perfeito e você não é um sócio perfeito. Então, você presta atenção em todos esses itens que eu comentei aqui antes e também prestar atenção na questão da honestidade. Uma sociedade só funciona quando a honestidade e todos os problemas são colocados na mesa e discutidos de igual para igual dentro da sociedade. Não pode ter medo de conversar. Se você tem medo de conversar com o seu sócio, para lá, tem alguma coisa errada. Sem conversa, nenhuma sociedade vai para frente. Também é super importante você saber dar o feedback, ou seja, você conversar com o seu sócio e falar para ele honestamente o que você está sentindo com relação ao trabalho dele, o que ele pode fazer por você, que pode melhorar a sociedade, o que você espera dele, para escutar também o que ele espera de você e saber como que você vai agir dentro dessas possibilidades aí dentro da sua pousada. Saber liderar, que é a questão dos funcionários. Então, muitas vezes também, gente, na questão do sócio, sempre tem um dos sócios que é mais líder do que o outro, que tem uma liderança nata, que tem um estilo de vida, um estilo de ser, que sabe liderar, que sabe conduzir melhor, que sabe organizar melhor as coisas. Isso é normal. Pô, tá travando de novo, galera. Que estranho, estranho. Para mim tá parecendo super normal. Para quem tá travando, corre pro YouTube. No YouTube tá rolando a mesma live ao mesmo tempo. Eu tô aqui com a câmera de baixo, tá bom? E também você saber negociar com essa pessoa, com você ser também o proativo que você pede para essa pessoa ser para você. Então, você ser proativo, ser honesto, saber conversar, saber delegar, tem que saber também o horário, a hora que você olha e fala: olha, eu estou sendo sobrecarregado, eu estou tendo muita coisa para fazer aqui e não estou dando conta. Você não quer me ajudar? Você não quer passar alguma parte, alguma atividade que a pessoa também tem habilidades possíveis de fazer? Você ter essa honestidade com a pessoa, saber o que é possível você fazer também dentro da sua carga de trabalho é muito importante. Então, você ser honesto com relação a quem você é e o que está se passando. E, por último, confiar e ser confiável. Então, se você também não confia na pessoa, como é que você pode esperar confiança da parte dela? Então, confiança é a base de qualquer relacionamento, gente. Seja um relacionamento familiar, amigos, qualquer tipo de relacionamento. E também vocês têm que saber confiar no outro, confiar no sócio, independentemente de quem ele seja. Delegar, dividir as tarefas e acordar que ele vai estar fazendo. Se ele não estiver, você vai chamar ele na honestidade e vai conversar, vai falar o que fez logo, não vai depois. E como eu disse aqui, eu sei que muitas vezes o nosso sócio é um sócio familiar. E isso complica um pouco mais as coisas, porque vocês que têm um sócio familiar, ou um marido, ou um filho, a mãe, um irmão, vocês sabem que é muito difícil a gente separar o nosso eu profissional do nosso eu pessoal. Por quê? Porque a gente, ainda mais uma pousada, você muitas vezes você está morando lá dentro, você está vivendo lá dentro, são 24 horas que você está naquela vida. Como que você vai falar, como é que você vai separar isso, a sua vida pessoal da sua vida profissional? Você está ali, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, é o celular tocando, é o e-mail chegando, é o hóspede chamando, então é muito difícil você conseguir dividir o pessoal do profissional. Mas nessas horas é a hora que você tem que ser profissional e saber exatamente como que você vai fazer para separar isso dentro da sua vida. Então, uma coisa que eu aliás, a parte financeira é onde geralmente dá mais problema em toda a sociedade, porque os sócios não conseguem
muitas vezes, separar o que é deles e o que é da pousada, aquele famoso problema do prolabore, que já foi até tema de um workshop meu, que ajudou vocês a entenderem qual que é a importância desse prolabore ser dividido e ser separado das suas contas da pousada. A sua pousada, independentemente dela ser pessoal, dela ser familiar ou não, ela não tem que ser responsável por pagar todos os seus custos. A sua pousada tem que te pagar um prolabore e esse prolabore tem que ser usado para você pagar os seus custos. Então você precisa administrar os seus custos fora dos custos da pousada. E com o seu sócio é a mesma coisa. Eu já ouvi muita gente falar assim: poxa, não dá, eu tento organizar, mas meu sócio vai lá, pega dinheiro do caixa da pousada para pagar uma conta, para pagar uma coisa pessoal, para fazer uma viagem. Gente, não pode. Tem que dividir o que é da pousada, o que é pessoal. E a melhor maneira de fazer isso é redefinindo um valor de prolabore para cada um independente. Então, cada um vai tirar aquele valor e esse valor vocês vão pagar suas contas pessoais separadamente, sem envolver a pousada no meio. E também é super importante já definirem o que vocês vão fazer com os lucros, porque o lucro é o que sobra lá no final. Então, vocês sempre vão ter que pegar uma parte dos lucros, reservar para a pousada, para momentos que a pousada precisar, por exemplo, numa baixa temporada, ou para fazer uma reforma, ou para fazer uma reforma. Então, sempre tem que ter uma parte dos lucros que fica para a pousada. E a outra parte vocês podem dividir de acordo ou com o investimento que cada um de vocês fez no negócio, ou então meio a meio, caso seja esse o acordo entre vocês. Por isso que é muito importante ter um acordo. Depois da parte financeira, é muito importante saber separar a parte dos assuntos pessoais e profissionais. Então, tenha hora para tratar de assuntos profissionais e hora para tratar de assuntos pessoais. Então, vamos supor, não use o horário das refeições para discutir problemas da pousada, por exemplo. Deixe o horário das refeições para vocês conversarem de coisas pessoais e tente evitar tocar na questão pousada. Marque horários que vocês podem tratar sobre esses assuntos sem serem incomodados, sem terem problema e conseguirem não envolver coisas pessoais no meio, tá? E sempre que vocês tiverem uma briga pessoal, tentem deixar o negócio fora disso, para que você não use aquela hora que você está muitas vezes exaltado, não sabe, você não quer e nem deve sobre o seu negócio. Então, deixe para discutir sobre o negócio em horas do negócio. Nessa hora, você tem que olhar para a pessoa e pensar que ela que é uma pessoa que trabalha com você, que vocês não têm relacionamento nenhum. Tá? É bem difícil, mas você tem que saber conseguir ter uma trava aí no seu cérebro, como você trata com a pessoa em cada um desses momentos. Também, outro problema que a gente vê muito em sócios familiares é a questão do nepotismo. Então, vamos supor, tem, né, um casal, de repente eles resolvem contratar alguém, aí contrata um irmão de um dos dois, ou um sobrinho, alguém mais por nepotismo. Isso não é legal, gente. Contratem pessoas sempre por habilidades e capacidades, nunca porque é seu sobrinho, ou é seu afilhado, ou é filho de uma amiga sua. Sempre contratem as pessoas por habilidades, tomem muito cuidado, porque essas pessoas também acabam entrando na sociedade e também criam um atrito pessoal profissional que pode ser bem difícil de resolver. Também, junto, falando da questão da separação do horário pessoal profissional, saiba quando não tocar em assuntos da pousada. Por exemplo, vocês estão viajando ou vocês estão fazendo uma confraternização, estão numa festa, tente não, tá? Senão você fica só vivendo em torno do negócio e isso não é bom para o relacionamento de vocês como família também. Outro problema da gestão familiar é que muitas vezes as pessoas acham que sabem tudo. Então a pessoa, às vezes, ela trabalhou numa empresa, então ela chega com aquele conhecimento e acha que sabe tudo e que o outro não sabe nada, então às vezes não quer contratar um consultor ou não quer fazer um curso para se informar, para saber mais, hã, acaba tendo uma gestão meio engessada. E às vezes o que você aprendeu numa grande empresa não vai funcionar numa pousada.
gente já falou muito disso. A administração de uma pousada é algo muito peculiar. Tem alguns detalhes, algumas coisas que são bem diferentes de uma grande empresa ou de uma pequena, média empresa de outra área. Então, sempre se informe, tente deixar a sociedade sempre aberta para que novos conhecimentos entrem. Então, se você está aqui vendo essa live, seu sócio não está, começa a compartilhar os meus conteúdos com ele para vocês começarem a ter alguns assuntos em comum para poderem discutir e chegar a conclusões para aplicar dentro da pousada de vocês. É muito interessante esse tipo de conversa, tá? Inclusive, tem muita gente aqui que às vezes a pessoa não é nem o sócio, eu já tive muitos fundos de pousada que indicam para os donos e assim conseguem ter uma conversa melhor, porque é uma pessoa de fora trazendo um tipo de conhecimento e agregando muito para a conversa de vocês. Apesar de vocês terem uma sociedade familiar, lembre-se que reuniões, registros, tudo isso tem que ficar muito bem documentado. Então, não é porque vocês são um casal, ou amigos, ou família, que vocês vão fazer uma reunião e não vai ter uma documentação. Porque quando a gente faz uma reunião, quando a gente faz a gente centra as pessoas, geralmente rola uma negociação e saem pontos a serem feitos. Então, sai ali com um plano de ação, com responsabilidades, anote isso, compartilhe com as pessoas, use ferramentas como o Trello, como o Google, para dividir essas tarefas e vocês não se perderem. Então, trate a empresa familiar como uma empresa como qualquer outra. E, por último, mas não menos importante, dividam as tarefas. Então, não deixe uma pessoa sobrecarregada dentro da sociedade por qualquer que seja o motivo. Se houver um desbalanço entre as atividades dentro da sociedade, vai ter briga. Não importa se vocês são amigos, família, casal, não importa. Se está desbalanceado, uma hora o lado que está fazendo mais vai estressar, vai estourar e vocês vão ter que negociar isso já com os nervos lá em cima. Então, saiba dividir as atividades. Tem uma live, não, um vídeo aqui no canal do YouTube que fala sobre organograma de atividades. Isso ajuda muito vocês visualizarem o que cada um faz e fica ali óbvio quando tem um desbalance entre as funções de cada um daquela sociedade. E agora eu vou terminar essa parte de conteúdo aqui falando para você que já tem um sócio, que já está dentro dessa sociedade, já está acontecendo e que não está indo muito bem, que talvez você tenha suas reclamações a respeito dele, mas vocês já estão aí, já tem a pousada, já está funcionando, já tem um relacionamento, não querem terminar o relacionamento, nem terminar a sociedade. Como que eu faço para melhorar a minha sociedade se eu já tenho um sócio, se isso já está acontecendo? Então, o passo que vocês têm que ter é uma conversa honesta. Então, cheguem junto, conversem, marquem um dia para sentar e conversarem juntos e falarem sobre o que está acontecendo dentro da pousada. Justamente nessa situação de crise também é muito importante vocês abrirem o jogo, verem como é que estão os números, pensarem nas possibilidades. Então, marque essa reunião o quanto antes. Nessa reunião, vocês podem parar e começar a definir as metas, a visão e os valores que vocês têm dentro da pousada. Muitas pessoas não têm isso definido, não têm isso escrito, não têm isso documentado. Sente com o seu sócio e faça isso, é muito importante para vocês verem se vocês estão indo para o mesmo caminho e negociar esse caminho. Também é bom traçarem objetivos de curto, médio e longo prazo, ou seja, no curto prazo, agora para os próximos meses, o que vocês pretendem? O que vocês querem fazer como sócios? Como vocês querem a pousada de vocês? E no médio prazo, daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos, o que vocês querem? Vocês já têm que ter essas metas e objetivos traçados para saberem como vocês vão fazer para chegar lá. E se vocês fazem isso agora, isso já vai criar uma conexão e um alinhamento muito melhor entre vocês. Dividam as suas atividades, dividam primeiro as suas habilidades. Então, faça uma lista. Olha, eu sou bom em cálculo, eu sou bom em relacionamento com funcionário e eu sou bom em burocracia. E você? Ah, eu sou melhor na parte criativa, na conversa com o hóspede, na parte de marketing.
Então, beleza. Então, essas são as suas habilidades. As habilidades desenhadas ali, vocês vão definir esse organograma de atividades. Quais são todas as atividades que têm que ser feitas na pousada e quem vai ficar responsável por cada uma delas. Terminada essa listagem, aí vocês vão olhar. Poxa, se vocês têm, por exemplo, 20 atividades, um ficou com 15 e o outro ficou com 5, tem alguma coisa errada aí. Então, aí vocês vão ter que ver quais dessas atividades que a outra pessoa vai poder fazer também para equilibrar, senão vai dar problema lá na frente. Nessa definição de atividades, vocês podem talvez identificar uma necessidade de ter uma terceira pessoa. Ou às vezes você já tem essa terceira pessoa também, eu estou falando muito em dois, mas eu sei que muitas vezes tem três sócios, vocês podem fazer isso também com os três sócios, mas pode ser necessário mais uma pessoa, então vocês podem discutir isso também, a necessidade de contratar mais uma pessoa para ajudar vocês nessas atividades. E também fazer um esquema de como vamos resolver um conflito. Então, vamos supor que cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião sobre um determinado assunto. Como nós vamos resolver os conflitos? Qual vai ser o procedimento que a gente vai tomar para resolver um conflito? Nós vamos sentar, vamos fazer uma reunião, cada um vai expor os seus pontos, a gente vai entrar numa discussão e vai chegar num acordo. Mas defina como isso vai ser feito para que vocês não fiquem entrando em conflito sem necessidade. Também definir a questão das reuniões periódicas. Não é porque a outra pessoa faz atividades que você não tem habilidade, então, por exemplo, com o financeiro, mas você, como sócio, tem que saber como está o financeiro da pousada. Do mesmo jeito que a pessoa que cuida do financeiro tem que saber como está o marketing, como saber como está o operacional, as vendas, e por aí vai. Então, marquem reuniões periódicas, uma vez por mês está ótimo, para vocês olharem os resultados, definirem ações e ficar tudo muito claro entre todas as partes. E por último, gente, não é porque é familiar, não é porque é marido, não é que não precisa de contrato. Eu sei que a gente foge muitas vezes disso, mas o contrato nada mais é do que uma documentação de um acordo entre as partes. Se vocês documentam isso, qualquer problema que vocês forem ter no futuro com a pousada, com brigas, vocês têm um documento onde, quando vocês fizeram esse documento, ambas as partes estavam de comum acordo e assinaram, e isso vale para vocês acabarem com qualquer possibilidade de conflito entre vocês. Então, não subestimem o poder do contrato. Façam um contrato, independentemente do relacionamento que vocês tenham. Vai por mim que isso vai economizar muita dor de cabeça no futuro para vocês. Então, espero que tenha clareado um pouco as ideias para vocês dentro dessa questão da sociedade. Eu sei que é um item muito delicado, a gente tende a subestimar, porque a gente muitas vezes entra na sociedade num momento feliz e a gente vai ter problemas com a sociedade quando a gente entra num conflito. Então, ter isso muito bem definido, principalmente respaldado por um contrato, vai proteger tanto o seu lado quanto o lado do seu sócio. Então, tirem essa ideia que o contrato é ruim. O contrato é um documento essencial para toda pousada. Então, tenham, façam, dividam as responsabilidades, tenham isso dentro do contrato e sempre estejam tentando negociar antes de ter que apelar para uma briga, para um contrato, alguma coisa do tipo. Tá certo? Bom, eu vi que teve várias perguntas, espero que o pessoal tenha conseguido ver aqui, porque eu vi que também teve alguns probleminhas de opa, vou vir aqui no Insta primeiro, que no YouTube não sei porque o chat não funcionou hoje. Pessoal que está no YouTube e quiser fazer algum comentário, vai para o Insta, porque aqui tá dando que não deu certo conectar o chat, eu não sei por quê. Pessoal da pousada Aldeia de Lagoinha, Vila Olinda, Irmão Sol, pousada do Forte Recife, muito bacana todo mundo aqui. A Lila comentou, é difícil mesmo, exatamente, Lila, a sociedade é um negócio bem complicado. O Jonas comentou a Lila comentou, cada um cria a sua expectativa. Exatamente, gente, expectativa é um negócio
negócio muito complicado em uma sociedade, na verdade em qualquer relacionamento. Todo mundo até fala: "Ah, crie qualquer coisa, só não crie expectativas". Então nunca crie expectativas perante o seu sócio. Converse com ele, acorde com ele o que vocês querem fazer, mas não fique esperando que ele tenha certas atitudes que você julga certas. Isso é muito importante para a sociedade dar certo. O Rodrigo Santos comentou: negócios familiares geram conflitos em meio às cobranças de ambas as partes. Exatamente, Rodrigo, justamente por causa das expectativas. Então, tem que ser muito bem alinhadas essas expectativas, as responsabilidades de cada um, para que não vire briga e conflito, porque senão isso só tende a trazer uma péssima situação para sua pousada, tá bom? Pousada do Forte Recife, o importante é saber separar, exatamente, pessoal, saber separar pessoal e profissional é fundamental para vocês conseguirem ter uma boa sociedade. Então, faça, eu sei que é muito difícil no começo, mas é a melhor coisa a se fazer. A Lila comentou aqui de novo. Verdade, Nath. Eu e meu esposo tivemos esse problema no início. Geraram muitas brigas, ambos querendo acertar, ambos com muita experiência de mercados bem distintos. Então, tá vendo, gente? Todo mundo, qualquer relacionamento que for criar essa sociedade, cada um traz um background, uma experiência de uma vida completamente diferente da do outro. Então, se vocês não alinharem o que cada um vai fazer, como que vocês vão fazer essas discussões, é muito fácil levar para o pessoal. A gente acaba se esquentando muito mais fácil, muito mais rapidamente com quem a gente tem intimidade. Então, respeite a história do outro, respeite o conhecimento do outro e saiba que está todo mundo tentando acertar nessa. O Rodrigo perguntou aqui: como cobrar uma atitude de um sócio familiar sem o mesmo não tomar para o lado pessoal? Rodrigo, é muito importante vocês terem uma conversa honesta. Então, você chegar com uma postura profissional geralmente já ajuda muito. Então, você sentar e falar: olha, fulano, estou te chamando aqui numa boa mesmo, não é nada pessoal, eu gosto de você como pessoa, você é meu filho, irmão, parente, whatever, qualquer que seja, tenho muito respeito pela nossa situação, porém, pelo nosso relacionamento, porém, eu estou identificando que certa coisa que seria de sua responsabilidade não está sendo feita como deveria. Então, como que a gente pode fazer para melhorar? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Se mostre aberto a isso também. Muitas vezes a pessoa precisa de um líder, talvez esse líder seja você, já que você que está aqui procurando informação, tem empatia com o outro lado, às vezes ele não sabe o que ele não está fazendo, às vezes ele está perdido, às vezes ele está com outro problema. Então, esteja aberto para escutar e para ajudar essa pessoa, que com certeza vai ficar mais fácil fazer essa cobrança. Aliás, cobrar, tome muito cuidado com isso. Não faça uma cobrança, faça um comentário, mostre que você está preocupado e tente trazer essa pessoa para próximo de você, porque você já chegar cobrando, você está afastando ela, tá bom? O pessoal comentando estava travando, acho que parou, né? Opa. O Rodrigo Santos comentou centralização. A centralização, ela também pode ser um pouco complicada. Eu não gosto que tenha uma centralização dentro de uma sociedade. Eu prefiro que tenha um equilíbrio, tá? O que pode ter, talvez, é uma centralização da liderança. Um dos dois, ou dos três, ou dos quatro, tem mais habilidades de líder. Então, ele vai ficar responsável por fazer certas coisas. Então, cuidado para não centralizar demais. Esse foi um problema que eu tenho que confessar aqui. Eu centralizava demais as coisas em mim também, e isso acabou me sobrecarregando. E depois isso também acabou sendo um problema para a sociedade, mas também por culpa minha, por ser muito centralizadora. Então, tente não centralizar, tente delegar, tente distribuir para conseguir viver melhor dentro dessa sociedade, tá bom?
O Complexo Vila Nova, cuidando da relação de sócio, deveria sempre existir uma parte contratual bem clara, exatamente, como eu comentei no final, da parte teórica aqui da live, o contrato é essencial. Não deixem de fazer, não deixem para fazer quando vocês estiverem brigando. Façam no momento que está tudo bem, que vocês estão dividindo as responsabilidades e tratem o contrato simplesmente como um acordo entre duas partes, tá bom? Assim ele perde bastante o peso de contrato. Tã-tã-tã. O João comentou aqui: "É difícil, mas é o certo, senão fica difícil". Exatamente, João. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa mais fácil, principalmente por ser uma sociedade familiar, querer evitar problema, querer evitar conflito, mas mais fácil é você fazer direito. Depois fica difícil resolver o que você achou fazer mais fácil agora. O pessoal gostou aqui. O Jonas comentou: "Ser sempre transparente e objetivo". Exatamente, Jonas, a gente tem que entender que uma sociedade vai muito pela transparência, muito do que da gente ser honesto com nós mesmos e com o outro. Então, quando a gente entrar numa conversa, a gente saber escutar, saber o que a gente precisa fazer também para mudar, porque muitas vezes quando a gente só vê o problema no sócio, a gente não está enxergando o problema na gente. Se tem um problema na sociedade, com certeza tem problema dos dois lados. Então, saibam analisar isso muito bem e não fiquem só colocando a culpa no outro. Lembre-se que quando você aponta um dedo, são outros três apontando para você. Então, você também tem que olhar para dentro, também tem que entender o que você está fazendo errado dentro dessa sociedade e talvez ser o agente provocador da mudança. A pessoa que vai tomar a frente e vai colocar iniciar uma reunião, iniciar uma conversa, uma coisa clara, profissional e objetiva. Quando uma das partes faz isso, a outra parte tende a compartilhar. Show, galera. Bom, eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, era isso que eu queria falar hoje com relação à sociedade. Eu sei que é um assunto muito extenso, muito complexo, mas eu acho que a lição principal que fica aqui dessa live é: conversa, negociação e contrato. Se vocês tiverem essas 3 coisas, não tem como a sociedade dar errado. Claro que pode ter seus motivos para dar errado, pode, mas tentem sempre olhar o lado do outro, saber negociar, saber entender quem é essa outra pessoa, que ela tem coisas por trás, que ela tem uma história por trás, assim como você tem, e tente negociar sempre, como eu sempre falo aqui, que negociação é a melhor coisa que vocês podem fazer, sempre em qualquer parte do negócio de vocês, e só tem a agregar ao invés de piorar. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem estiver lá no meu canal do Telegram, mais tarde eu vou dar os meus insights. Eu sempre tenho alguns insights extras que eu tiro da live depois, no final, e compartilho com o pessoal lá no Telegram. Amanhã a gente vai ter mais uma live. Eu vou falar de um assunto super importante, que é com relação a desperdícios. Desperdícios e como eles podem estar acabando com o resultado da sua pousada. E vou passar aqui algumas dicas para vocês não terem esses desperdícios e aproveitarem agora a quarentena para ajeitar esses pequenos probleminhas, esses pequenos vazamentos aí na pousada de vocês. Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.